Olá pessoal, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo aqui eu vou estar resolvendo junto com vocês o problema da calculadora simples, né? É o primeiro problema que a professora passou pra gente e ele é bem tranquilinho mesmo. Qual que é o problem statement? Qual que é o enunciado? Cria um programa que leia dois números e um operador, adição, subtração, multiplicação e divisão, e use um switch para exibir o resultado da operação. É, lembrando que eu simplifiquei a nossa vida aqui, eu não estou fazendo tratamento do scanner. Esse tratamento aqui está sendo feito no meu main. O main ele cria o scanner para mim e passa o scanner para o método que eu tô utilizando, certo? Mas aqui em cima, sempre que você resolver um problema, você precisa pensar que um algoritmo ele é composto por três coisas: entradas, processamento e saídas. Então, a primeira coisa que a gente quer fazer aqui é identificar cada uma dessas coisas, né? Quais são nossas entradas? Bem, o problema está falando de forma bem explícita aqui. Leia dois números e um operador. No caso, ele não especifica qual tipo de número, né? Ele não fala se é um número inteiro, qual que é o tamanho desse inteiro, se é até 256, se é até 4 bilhões, se é até o infinito. Ele não fala se é um número de ponto flutuante. Enfim, eu vou considerar aqui que a gente está trabalhando com um double, porque vai ser o tipo mais maleável aqui pra gente. A gente vai conseguir usar inteiros, pontos flutuantes, tem um range bem grande, né? O menor e o maior número que a gente consegue armazenar é bem grande, então a gente não deve ter muitos problemas com esse carinha. E também o operador. No caso, ele fala desses símbolos aqui: mais, menos, asterisco e barra. É, Segundo a sintaxe da linguagem, fica implícito mais ou menos as operações que a gente vai fazer. Então, o problema não fala que, olha, para esse operador você vai somar os dois resultados. Para esse operador você vai subtrair os dois resultados. É uma coisa que o problema deixa implícito para você, mas a gente vai considerar isso, né, pela simplicidade aqui. Então, enfim. Então, a gente tem aqui dois números, né? Então, a gente tem first number, que vai ser um double. E a gente vai ter também outro double, que é o nosso second number, certo? Também a gente vai ter um caractere, que vai ser o nosso operator. Por que eu estou usando um caractere? Por que não uma string? Primeiro, questão de memória. Strings, elas vão consumir um pouquinho mais de memória. Segundo, questão também de a natureza do dado que a gente está utilizando aqui. Principalmente por conta desse fator do que é da memória, né? O nosso operador ele é composto simplesmente por um caractere. Então eu não preciso alocar uma sequência de caracteres. Então a natureza do nosso valor aqui, da nossa entrada, é um caractere. Então aqui já tenho minhas três entradas. Agora, qual que é o meu processamento, certo? O exercício não deixa explícito, ele não fala bem qual que é o processamento, qual é a condição para executar cada ação, mas aqui fica implícito, né? Use um switch para exibir o resultado da operação. Que operação? A gente vai supor aqui que é a operação que o usuário selecionar, esse operador. Então, se for mais, então a gente vai fazer é, first number mais second number, certo? Se for subtração, a gente vai fazer first number, se for sinal de menos, né? Menos second number. Se for o sinal de multiplicação, a gente vai fazer first number vezes second number. Se for sinal de divisão, a gente tem um pequeno probleminha aqui. Quando é divisão, se second number é igual a zero, então a gente tem um erro, certo? Se não, a gente vai fazer aqui first number dividido por second number, né? A gente sabe que se a gente tentar dividir por zero vai dar erro, né? Não só da matemática é indefinido, como a programação não define pra gente esse valor. Então, se a gente tentar dividir por zero, a linguagem vai lançar uma exceção. O que a gente vai fazer? A gente vai ter que fazer um tratamento especial para esse caso, certo? E então, no final, o que a gente tem que fazer? A gente tem que mostrar
o que a gente tem que exibir? O resultado dessa operação. Então a gente vai ter que exibir ou isso, ou isso, ou isso, ou um desses dois caras, certo? Então é basicamente isso, certo? A gente já tem aqui os nossos resultado. Opa! Resultado da operação executada. No caso, como que a gente vai fazer isso? Bem, a gente pode fazer de duas formas, que eu vou explicar quando a gente estiver fazendo essa parte do processamento. Mas vamos com calma, né? Primeiro de tudo, as entradas. Vou comentar esses carinhas aqui. Eu vou já colocar o ponto e vírgula nesses caras aqui, para não ficar mostrando erro. E como que a gente vai pegar essas entradas? A gente tem a nossa scanner, né? Nossa scanner está sendo passada como argumento para a nossa função Simple Calculator. Então, a gente vai usar ele. First number é igual a in. E para pegar um double do scanner, a gente vai fazer um next double. É coisa da API do scanner. A gente tem que lembrar, ler a API do scanner e lembrar que você pode usar isso aqui para pegar o nossa entrada, nosso double. Em ponto outro next double para pegar o nosso segundo número. E aqui vai ter um pouco diferente. Em ponto next para pegar a próxima palavra que o usuário digitar. Então, se o usuário digitar um textão, você vai pegar a primeira palavra. Só que o next ele pega uma palavra inteira, né? Ele pega uma sequência de caracteres inteiras. Eu só quero um caractere. Então eu vou aqui dizer que o primeiro caractere, caret, vai ser o meu operador, certo? Lembrando que em strings são indexadas a partir do zero. Então o meu primeiro caractere está na posição zero. O meu último caractere está na posição que é o tamanho da string é menos um. Então, por exemplo, se eu tenho uma string de 10 letras, então meu primeiro operador, minha primeira posição sempre é zero. Minha última operação, nesse caso, minha última posição é 9, certo? Muito importante. Então, o que eu estou fazendo aqui? Pegando um double que o usuário digitar, pegando outro double que o usuário digitar, pegando a próxima palavra que o usuário digitar e o primeiro caractere dessa palavra. Aqui eu já tenho minhas entradas, aqui já peguei todas. Lembrando que eu falei no último vídeo, eu não vou ficar fazendo tratamento, eu não vou me preocupar muito em verificar se o usuário digitou certo, verificar se esse operador é válido, esse tipo de coisa. Não vou forçar o usuário a digitar um valor válido, é, a não ser que, é claro, o problema fale explicitamente para você fazer isso, né? Mas nesse caso não, nesse caso é simplesmente pegar as três entradas, fazer a operação e saída, então vamos manter assim. Outro detalhe também é que eu não tô colocando nenhuma instrução para o usuário, né? O ideal, né, é sempre você mostrar para o usuário o que ele tem que fazer, mas lembrando, não estou me atendendo muito a esses detalhes, eu estou focando principalmente em como resolver o problema, certo? Então, vamos continuar aqui. Agora, a gente vai fazer nossa operação. Posso fazer de duas formas essa parte. Misturando a nossa operação com a nossa saída, deixando a operação e a saída independentes. Tem duas. Cada abordagem tem uma vantagem e uma desvantagem. Eu já vou falar sobre elas quando eu for comparar as duas. Mas por enquanto vamos pegar a abordagem, vamos dizer, mais simples, que é misturar operação com a saída. O que eu vou fazer? O statement, né, ele diz que você precisa dar um switch para fazer essas operações. Então é exatamente isso que a gente vai fazer. Vamos dar um switch. E switch em cima de quem? Dos nossos dois números? Não, né, do nosso operador. A gente precisa executar a operação adequada de acordo com o operador que o usuário selecionar. Então aqui, dentro do switch, o nosso operator vai ser a variável em que a gente vai fazer os casos, né? Então, vamos aqui. Case mais, né, o símbolo de mais. Lembrando, né, o case e o valor simboliza qual valor essa variável aqui, essa expressão aqui, que é o alvo do switch, precisa ter para entrar no bloco que a gente vai definir. Então, case mais, a gente vai fazer o que? A gente vai somar os dois caras. Lembra que eu falei que a gente vai usar a solução, vamos dizer, simples?
que eu vou fazer? Eu já vou fazer tudo de uma vez. Eu vou imprimir a saída e fazer a operação ao mesmo tempo. O resultado é meu teclado com problema. Porcentagem. Agora eu não lembro exatamente como que é, mas vamos colocar assim. First number mais second number. Certo? Opa. Ai. Eu não lembro agora qual que é o. Tá, beleza. Eu acho que é isso. Mas aqui a gente tem o nosso ponto flutuante aqui, certo? Então, se for mais, a gente vai imprimir. O resultado é a soma dos dois. Case menos. A gente vai lá. Out. Opa. Out. Colocando o Fzinho aqui pra formatar, né? O resultado é. Ô, cacete. First number menos second number. Se for asterisco, out. Opa. Vem aqui. Movo pra cá. O resultado é multiplicação. Se for esse cara aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer isso aqui? Não, né? Porque acontece, tem um problema muito importante aqui. Se o meu segundo número for zero, se não me engano eu já falei sobre isso, né? Enfim, se o meu segundo número for zero, vai lançar um erro aqui. Falei. Então a gente precisa fazer um tratamento aqui. Eu preciso fazer uma verificação. Vou fazer aqui um if. Se second number for igual a zero, vou imprimir uma mensagem especial. Não é possível dividir por zero. Pronto. Caso contrário, o... Pronto. Aqui eu já fiz o que exatamente que o enunciado pede. Já peguei minhas 3 entradas. Já fiz minhas operações. E ao mesmo tempo que eu fui fazendo as operações, notem que eu já fui mostrando. Então, então é que nem falei, eu mesclei saída e operação junto. O que isso proporcionou? Bem, eu consigo tratar caso por caso aqui de forma mais customizada, né? Eu consigo fazer um tratamento mais específico para cada caso. O problema é que vocês viram que eu tive que ficar copiando e colando em vários lugares. É meio chatinho, então o bom é que eu tenho mais um controle maior caso a caso. O ruim é que eu tenho também, ao mesmo tempo, uma maior quantidade de repetição de código, né? Segundo esse jeito que eu fiz. E bem, vocês podem ver que isso aqui, no caso, deixa eu tirar isso aqui. Isso aqui basicamente é uma das soluções possíveis. Existem infinitas soluções possíveis para esse cara aqui, mas essa daqui é uma delas. Só que isso aqui não é a única solução. A gente pode fazer de uma outra forma, um pouquinho diferente. A gente pode pegar e salvar o resultado em uma variável, certo? E aí, para evitar essa repetição, eu vou pegar e exibir o resultado aqui embaixo, no final de tudo. O resultado é. E eu tenho aqui meu result. Certo? Perfeito. Só que tem um problema. Agora eu preciso inicializar o valor de result em algum lugar. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, né? Meu result, nesse caso, é esse. Meu result, nesse caso, opa, é esse. Deixa eu facilitar minha vida aqui. Nesse caso, é esse. E nesse caso, é um pouquinho mais complicado. Eu vou fazer o seguinte, meu result, nesse caso aqui, é double.name. O que é o bendito do NEM? Ele basicamente é um valor especial para o double, que diz que
esse valor, na verdade, não é um número. É meio estranho essa ideia de que você tem um valor de número para um tipo que é um número, dizendo que o valor não é um número. Mas existe, é basicamente por causa de um padrão, né? O padrão IEE, que regula essa coisa, essa questão dos números de ponto flutuante. Esse padrão define como você implementa, e esse padrão define também que você precisa ter um valor especial chamado NEM para um double. Então, é meio estranho, é meio errado, parece, mas é assim que funciona. E a gente vai usar esse valor, vai se aproveitar desse valor, então, para especificar que esse cara aqui não é um número de verdade, né? Caso não seja, caso o segundo número não seja zero, a gente faz a divisão normalmente. Só que, percebam, eu fiz todos os casos aqui, só que continua um erro aqui. Por quê? Porque eu não lidei com todos os casos, né? Se não for um desses casos aqui, o meu result não vai ser inicializado. O que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, nesse cara aqui, e colocar um double ponto mesmo, também. Funciona, funciona. Sinceramente, eu não gostaria muito de fazer isso aqui. Porque você não. Você vai implicitamente falar que existe um caso que não é tratado. E existe uma forma melhor dentro do switch de falar de um caso de exceção, que é o nosso default. Então aqui a gente vai fazer o nosso default, vai falar que result é igual a double ponto name, certo? É isso, simples assim. Ele tá falando aqui, o que ele tá falando? No format specifiers, né? Se eu esqueci isso aqui, né? Agora tá tudo certo. Essa é a nossa segunda solução possível, né? Ao invés de eu estar fazendo a operação dentro daqui, eu vou estar realizando a operação aqui. Notem que eu ainda tive um pouquinho de repetição de código, mas essa parte aqui da impressão agora tá centralizado no único lugar. Por que isso aqui é muito bom? Vamos imaginar que essa impressão, essa saída aqui, levasse outras formatações, né? Tivesse outras operações intermediárias. Se tivesse mais alguma operação, isso aqui ficaria meio convoluto, eu teria que repetir mais vezes. Dessa forma aqui, eu só faço uma vez essa operação. Só que só tem um probleminha. Por exemplo, nesses dois casos, quando double for not a number. O ideal aqui seria, por exemplo, falar aqui que o nosso resultado é inválido, porque nossa operação é inválida, por causa que não é possível dividir por zero. O ideal aqui é falar, olha, você está tentando dividir por zero. Isso aqui não pode. Aqui, o ideal falaria, olha, você selecionou uma operação inválida. Então, a gente vai passar para a nossa terceira solução possível, a solução que eu acredito ser a melhor nesse caso, que seria substituir esse result por uma string. Exatamente. Eu vou ter aqui minha string e vou colocar aqui, substituir esse cara aqui por isso aqui. O único problema é que eu tenho que fazer isso aqui, string.format. O resultado é first number by second number. E é isso. E a gente vai sofrer aquela repetição, a gente vai ver que vai se repetir novamente o código, só que de uma forma diferente. Por quê? Ao invés da gente repetir essa operação de impressão, eu estou repetindo só a operação de definir qual é o resultado. Isso é muito importante porque caso a operação de impressão, caso eu precise adicionar algum passo intermediário aqui, eu não vou ter a dor de cabeça de repetir esse passo intermediário em todos os meus casos. Essa operação aqui vai permanecer a mesma, vai permanecer intacta. Então aqui, opa, e aqui é um pouquinho, um pouquinho diferente. Esse aqui é a multiplicação. E aqui eu vou fazer o resultado. Não é o resultado, né? Aqui. Não é. E não é possível dividir por zero. Beleza? Aqui, nosso padrão. E, por final, operação inválida. Beleza. No final, o que a gente quer fazer? A gente vai imprimir nosso
result. Deixa eu dar uma avaliada no que ele tá falando, reclamando aqui. Eu não preciso na real disso aqui. Perdão. Como eu não vou formatar nada, eu não preciso de coisa. Aqui também eu não preciso formatar nada, então eu não preciso de string.format. E é isso. Ele vai estar reclamando aqui que eu tenho uma. Eu poderia usar isso aqui como uma constante, né? Mas eu vou ignorar por enquanto. Então, essa aqui é a nossa solução que eu consideraria ideal. Por quê? A gente pega a nossa entrada, certo? A gente tem aqui nossa string que define o que vai ser imprimido para o usuário, que vai ser mostrado. A gente tem aqui nossa operação, e de acordo com cada operação eu vou eu vou formatar essa mensagem de forma adequada, né? E inclusive formatando, incluindo casos, mensagens para exceções, né? Por exemplo, a divisão por zero ou operação inválida. E no fim, eu imprimo aqui no final. Inclusive, eu não preciso nem do printf, pode ser printline aqui, certo? É... Essa daqui é a solução ideal. Tem mais algumas coisinhas. Se você quiser sair por aqui, beleza. Isso aqui já é a solução, já resolve nosso problema. Só que tem uma coisinha aqui, tem um detalhezinho aqui que eu acho que é bem importante, que é essa questão de usar constantes. Inclusive, o código, o negócio que reclama aqui, definir uma constante em vez de duplicar esse literal. O que a gente faz aqui? A gente vai definir alguns valores finais. Então, aqui nesse começo eu vou definir minhas constantes. Opa, final char sum operator igual mais. Vou multiplicar isso aqui por 4. Subtraction operator multiplication operator e division operator. Calma que eu já vou corrigir isso aqui e vou esse cara aqui. E eu vou substituir esses valores literais aqui, esses valores literais aqui por essas constantes, certo? Beleza. Além desses carinhas aqui, eu vou substituir também esse cara aqui, ó. Vou pegar. Primeiro eu vou final string result a message igual. Poderia ser um nome melhor? Poderia. Mas eu vou considerar que isso aqui tá bom já. Substituir aqui. Substituir aqui. Substituir aqui. Substituir aqui. Certo. Por que eu fiz tudo isso? Por dois motivos. Primeiro, clareza. Principalmente no caso dos operadores. Por quê? Nesses operadores aqui, pra gente que conhece essa linguagem, conhece já esses símbolos, consegue associar direto, pra mim isso aqui é um sinal de mais. Pra mim isso aqui é um sinal de menos. Pra mim isso aqui indica multiplicação, isso aqui indica divisão. Só que talvez para outra pessoa isso não seja tão intuitivo. Talvez ela venha de outra linguagem, de outra cultura, enfim. Pode ter outro significado cada um desses valores. Então, colocando um nome, dando um nome para esses valores, simbolizando, dizendo exatamente o que eles simbolizam, eu vou trazer clareza para o meu código. Eu vou falar para a pessoa que está lendo, olha, isso aqui, esse valor aqui, simboliza isso, certo? Primeiro de tudo, esse é o primeiro ponto muito importante para o uso de constantes assim. Segundo, essa questão do result message. A própria ideia estava reclamando, falando: olha, troca essa repetição de código aqui, troca essa repetição de literal por uma constante. Por quê? Vamos supor que que eu queira mudar essa mensagem aqui. Eu verifiquei que essa coisa aqui não é legal. Eu quero formatar simplesmente só para duas casas decimais. Se eu estivesse usando aquele formato lá, repetindo isso aqui em cada um desses casos, eu teria que alterar essa mensagem em cada uma dessas operações. O que não é legal. Imagina se eu estivesse fazendo essa mesma repetição 100 vezes. Tudo bem que dificilmente seu código vai ter essa repetição de 100 vezes, você geralmente vai abstrair para alguma função, alguma coisa assim. Mas vamos supor que você precise repetir isso aqui 100 vezes. Trocar em cada caso é muito trabalhoso. Então o que a gente faz? Definir uma constante
e usa isso em todo o nosso código. Se eu preciso alterar isso aqui em algum lugar, se eu preciso alterar em algum momento, eu simplesmente venho aqui e troco. Então vamos dizer que eu quero só ter duas casas decimais, ponto 2. E isso aqui vai ser aplicado para todos os meus casos. Basicamente, para isso que eu substituí essas funções, eu adicionei essas constantes para clareza, principalmente no caso dos operadores, né? Para você ter uma linguagem universal, você afirmar para todo mundo o que significa isso aqui. E segundo, para evitar repetição, facilitar nosso trabalho na hora de fazer alguma mudança na mensagem. Basicamente isso. Bom, isso aqui, eu mostrei para vocês aqui 3 soluções para esse problema. O vídeo ficou até um pouquinho mais longo do que eu achei que seria, quase meia horinha. Mas eu quis mostrar essas possibilidades, né? Também quis entrar nessa parte das constantes para mostrar para vocês algumas boas práticas que a gente tem, mostrar como adicionar clareza no seu código, como adicionar, facilitar a manutenção dele e também conseguir mostrar ao mesmo tempo que eu mostro para vocês como que vocês vão resolver algum problema, certo? Bom, pessoal, é isso. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Até o próximo vídeo.